Bom, boa noite, Kim, Renan, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu tô com uma saudade de sentar aqui no MBL e conversar com o pessoal. Faz tempo que eu não venho no MBL News, mas como eu peguei o Kim falando aqui por alto, realmente é um momento solene. Eu cheguei um pouco atrasado porque efetivamente eu estava passando a limpo todos os processos que nós temos que apresentar. Me debrucei sobre isso nos últimos dias. Quero, antes de mais nada, agradecer aí as centenas de pessoas que tomaram o cuidado, se preocuparam de nos enviar prints, recortes, tweets de pessoas que se valeram de um momento crítico para destilar seu ódio, para tentar assassinar a reputação de um adversário político. Isso é muito vil. Vale dizer que isso, inclusive, é um assinte a toda a população judaica, a memória das vítimas do Holocausto. Haja vista que nós vemos aí uma parcela da população fazendo o uso político desse fato para atacar um adversário. E isso é baixo. Quem assistiu a live, é a partir desse ponto que nós temos que criar toda a linha processual que vai ser traçada e que nós vamos explicar nessa live também no processo, é justamente que o princípio parte que você, em momento algum, defendeu. É isso que tem que ficar claro. Você foi muito categórico, você trouxe ali 4, 5 adjetivos negativos, deixando toda a sua repulsa, toda a sua repugnância ao nazismo, antes mesmo de trazer a sua opinião. E aí você trazia um ponto que, concordem ou não, você estava discutindo um meio para combater o nazismo. E aí indivíduos, de forma dolosa, fizeram um recorte, manipularam o discurso, manipularam tudo que foi dito por você, para então criar uma correlação com a fala do monarca e dar a entender que você defende o nazismo, que é completamente absurdo. Isso é um crime. Isso trata-se de um crime contra a tua honra, contra a tua imagem, contra a tua história e atenta, como eu disse desde o início, contra a memória de todas as vítimas do Holocausto e de todos os judeus. Não há como admitir que isso seja feito e nada mais justo do que levarmos esses criminosos até a tutela judicial para que efetivamente esse erro seja reparado. Rubinho, tem que botar o microfone perto da tua boca que o som... Mas não tá bom ainda? Sim. Isso, sim. Eu espero que as pessoas tenham ouvido o que eu disse. Elas estão reclamando que o som não estava perfeito. Mas pode ir, estavam ouvindo, mas não estava bom. Tá. Enfim, como eu estava dizendo, nada mais justo do que levar esses criminosos até a esfera judicial. Houve uma ofensa à tua honra. E é isso que eu quero deixar, que é importante deixar muito claro. Porque, de forma maldosa, imputaram a você uma pecha que não lhe cabe de nazista, tendo em vista que você estava em um debate criticando a ideologia nazista, criticando tudo aquilo que representa o nazismo, e mais do que isso, debatendo meios para combatê-lo, que na sua leitura era justamente através da verdade. E aí indivíduos que se valem da dita verdade participam de um cancelamento baseado na mentira para atacar sua honra. E é isso que nós vamos deixar muito claro no processo e enfatizando. Houve dolo específico dessas pessoas, agiram de forma dolosa, de forma assintosa para assassinar a reputação e, portanto, deve haver a reparação. E aí eu quero fazer um recorte aqui porque eu acho o Twitter bastante interessante, né? Porque faz fervilhar assim, os especialistas e os experts que adoram dar opinião, e basicamente um advogado, não sei se é advogado, mas estava ali dizendo que na realidade o crime e o dolo, meu amigo, deixa eu deixar uma coisa muito clara, serão ações na esfera civil, não na esfera criminal. Você que estava aí fazendo captação de cliente, oferecendo seus serviços, você partiu da premissa errada, você nem sabia o que seria feito. Serão processos na esfera civil, a monta de 40 salários mínimos, já adianto isso, no juizado especial. Afinal de contas, nosso Kataguiri não tem que gastar dinheiro com custas processuais para processar esses elementos, certo? Serão processos na esfera do juizado especial ao monta de 40 salários mínimos por conta do dano moral causado a você. Então, portanto, o preceito reparatório está demonstrado nos processos e eu tenho certeza que isso vai entrar. Vale dizer, já quero deixar claro, que a primeira leva tem aí 18 pessoas, só que eu já recebi mais algumas dezenas de prints, então nós vamos estudar e ver pontualmente quem nós vamos processar em uma segunda leva processual. Doutor, desculpa te chamar doutor. Não, vai. Não, para, o cara tá tudo bonito aqui, eu tô tudo sujo. Eu larguei o terno no carro que eu saí correndo, vi que a gravata torta ajeitando. Quando a gente tá anunciando o processo, te chamar de doutor Rubens. Doutor Rubens, se me permite uma parte. Pois não. Doutor Rubens, se me permite uma parte aqui. Aí o doutor virou vereador. É verdade. Se me permite, doutor Rubens, eu fiquei, assim, eu queria, antes você adentrou aqui a questão jurídica, a gente vai colocar aqui na tela
vamos dizer assim, as declarações dos coleguinhas que foram processados, que a gente vai anunciar isso, né? Mas eu queria antes falar do papel que não é esse papel, enfim, reparatório que tem aqui, mas falar do contexto político, tá? Porque o cancelamento é uma ação muito suja. O cancelamento funciona porque figuras que estão em posições de poder, ou seja, grandes formadores de opinião, políticos, artistas, eles, ao cometerem crimes, por muitas vezes, né, ou ofenderem a honra de outrem, fazendo uso de suas redes sociais, eles incentivam que milhares, às vezes milhões de outras pessoas façam isso através do efeito manada. O cancelamento, ele é muito parecido com aquela coisa de caça às bruxas que havia aqui antigamente, em que assim, as figuras importantes numa pequena comunidade, às vezes um padre, né, às vezes um senhor feudal ali e tal, não senhor feudal, dando um exemplo, um fazendeiro importante na região, olhavam tal e eles iniciavam um fenômeno e a massa ia. E aí saíam queimando os outros, capturando bruxa, pegando. O efeito é esse. Só que hoje, com as redes sociais, esse efeito ele é multiplicado pela abrangência. E o que a gente tem, e essa é a realidade, são influenciadores. E eu quero saber se estão agindo de forma coordenada ou não, praticando esses atos e incentivando que outras milhares de pessoas façam a mesma coisa. Então, se essas pessoas não entenderem que a ação deles tem um dano, tá? O que a gente vai ter, especialmente no ano eleitoral, me preocupa bastante. Do ponto de vista democrático. Me preocupa muito o uso que essas pessoas vão fazer das redes no ano eleitoral. Não foi tão criticado a construção política do bolsonarismo que usava essa massa de influenciadores para destruir a reputação de outros em 2018 e 2019, eles continuaram em anos no ano eleitoral. E agora que é um ano eleitoral, a gente está vendo a esquerda que reclamava demais disso fazendo exatamente a mesma coisa. Então eu acho muito importante, e acho que tem um papel importante para a democracia brasileira, eu vou falar a real, que coisas como essa ocorram, porque senão, o que vai estar dado? Eles vão, destroem a reputação do Thiago Leifert, tentaram colar que o Thiago Leifert era racista. Nada aconteceu com eles. Com o Risério, estão proibindo um professor, um intelectual, baiano, de se expressar num jornal aqui em São Paulo. A Folha de São Paulo não dá mais espaço para o Risério se defender, e ele foi linchado. Com você é um parlamentar, você é o melhor parlamentar da tua geração, e você não precisa falar isso, eu falo isso aqui por você, tá? E o que fizeram, que eles tentaram colar que você é nazista. E vários desses casos aqui, que a gente vai colocar aqui na tela, são pessoas te chamando de nazista. Cara, os caras não estão te acusando, olha, o Kim Kataguiri é um deputado ruim, que fosse assim, o Kim Kataguiri é ladrão. Cara, nazista é uma coisa muito grave de se acusar uma pessoa. É defensor de um regime genocida que escolheu um povo. Não apenas um povo e diversas outras minorias para você eliminar fisicamente. Isso não é uma brincadeira de acusação. Isso é tentativa de destruir a vida da pessoa. E quem o faz dessa maneira é desonesto e age de forma muito suja. Então, assim, a gravidade do que está acontecendo precisa ser colocada aqui. Sim. O exemplo da Caixa das Bruxas é perfeito, porque da mesma maneira como, né, na Idade Média o sujeito colocava um grilhão lá com uma bola de aço, tacava a bruxa no rio e falava, ó, se não for bruxa, ela vai boiar. Né? Se for bruxa, ela vai afundar. Ou então, prove que você não é uma bruxa, é impossível. Da mesma maneira, os canceladores falam, ah, tá, você não é nazista? Prova que você não é nazista. Tipo, se você não era, você simplesmente não é. Você não tem o histórico de fazer essa defesa, você não tem um mandato com essa defesa, você nunca teve nenhum discurso com essa defesa, né? Eles justamente fazem, exatamente como na caça às bruxas, que é impossível de você se defender, é impossível você contrariar, porque a condenação já partiu na própria acusação, né? Sim. E só deixar um ponto bem claro, até eu tô lendo alguns comentários das pessoas aqui. O primeiro ponto é o seguinte, o valor estabelecido de 40 salários mínimos, por mais que pareça pouco, vai estar dentro do teto do juizado especial. Então, dessa forma, o Kim não tem que pagar. Do contrário, o Kim teria que suportar custas para cada processo. E aí, imagina quão oneroso. Você sofre um cancelamento, você sofre um ataque maldoso de diversas pessoas e ainda tem que arcar com custos processuais por conta disso. Nada mais justo que pelo juizado especial, até porque é mais célere. E eu acredito que esse semestre a gente ainda tenha a sentença condenatória dessas pessoas. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que vale dizer, é que nós não estamos aqui imputando crime contra a honra a ninguém.
Por mais que tenha havido dentro da esfera do direito penal atual, nós estamos aqui nos valendo do preceito reparatório esculpido no artigo 186 do Código Civil, para então nós termos aí a reparação. 186927, para quem tem a curiosidade de ir até o Código Civil e ler o que está descrito lá. E por fim, vale dizer que a ação de reparação de danos morais, dentro do que o Renan vinha dizendo, justamente por conta dessa cultura de cancelamento que nós vemos agora, que vira efetivamente uma caça às bruxas, que ela tem dois pontos importantes. O primeiro é, de alguma forma, conseguir reparar o dano que lhe foi causado, seja pela publicidade da sentença, que vai dizer que efetivamente essas pessoas estão erradas, e que efetivamente, olha só, você não é um nazista, você que inclusive doou parte do seu salário para instituições israelitas. Não, assim, é um negócio tão bizarro que essas pessoas, assim, sabe, já é gente que quer me destruir há muito tempo, né? Os petistas, pelo enfrentamento que eu faço ao petismo, o bolsonarismo, já desde aquela época, né, que chamei o Bolsonaro de vagabundo, corrupto e quadrilheiro, eu falei, não, Eduardo, você quer provar que, né, o seu pai é trabalhador, honesto, né, e não faz parte de quadrilha? Muito bem, me processou, e eu fui lá e provei na justiça. Ele me deu uma oportunidade, eu pedi pra ele que ele me processasse, ele me processou e me deu uma oportunidade, na primeira instância, na segunda instância, no civil, no criminal, no Supremo Tribunal Federal, de provar na justiça que o Bolsonaro é vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Da mesma maneira, eu tô dando a oportunidade pra essas pessoas que me chamaram de nazista, de provar na justiça que eu sou nazista, porque aí vai ficar, né, vai ficar atestado, já querem comprovar que sou nazista. Apresente todos os elementos que você tem para dizer que sou nazista, né? E não só, como você colocou, não de hoje, né? A primeira doação do salário que eu fiz foi para uma associação da comunidade judaica, né, pro centro israelita, depois pro TNAD, depois para diversas outras instituições. Como a segunda coisa que eu fiz depois da doação de salário, como eu assumi o gabinete, foi colocar uma mezuzá na porta do gabinete, né? Uma oração que um rabino de Brasília foi lá, pergunte ao rabino de Brasília, foi lá, colocou em 2019, não é uma coisa, agora que o Kim tá sendo acusado de nazista, ele tá fazendo sinalizações pra comunidade. Não, a comunidade me conhece, estive próximo, conversei com vários amigos judeus, inclusive, eles se sentem enojados de ver o sofrimento de todo um povo ser utilizado como arma política para destruir a reputação dos outros, né? Uma coisa é, como o Renan colocou, você divergir, né, das minhas ideias, do meu mandato, fala, sei lá, dos gastos do meu gabinete, fala dos meus projetos, fala da falta de aprovação de relatório, né, faça uma crítica política, né, ideológica, é um neoliberaloide aí que não entende como é que funciona a vida, que o Estado precisa atuar, né, então sim, faça a crítica ideológica. Agora, você vai fazer uma acusação desse nível, né, utilizando o sofrimento de um povo simplesmente pro seu prazer e pra sua promoção pessoal, isso é nojento.